Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Instagram da CBVD para mais um Papo Esportivo e hoje iremos receber o auxiliar técnico da seleção feminina de voleibol sentado, o Marcelo Oliveira. Marcelo é um dos mais antigos técnicos em atuação no movimento paralímpico e ele vai falar e contar um pouco da sua história dentro do vôlei sentado. Aguardando, Marcelo já entrou aqui. Mandando aqui um boa tarde para Alex, para Frazão, para Valdir, que estão ao vivo. Eu peço para vocês, se puderem, vocês saírem compartilhando essa live aí para 2, 3 pessoas e a gente conseguir alcançar ainda mais pessoas na nossa live. Como também eu peço para vocês apertarem, pode ficar sem preguiça de apertar nesse coraçãozinho aí, que quanto mais a live sobe, mais o Instagram entende que é um assunto relevante e vai levando para mais pessoas. Então é uma boa pedida aí para muito mais gente ficar sabendo do nosso esporte, nossa modalidade e assistir e ganhar aí um pouco mais conhecimento. Deixa eu fazer o convite aqui para Marcelo, que ele vai entrar pelo Instagram da equipe dele. Boa tarde, Vitória. Marcelo, eu não estou conseguindo lhe chamar. Eu não sei se o seu Instagram é privado. Aí você está aparecendo para mim aqui, mas eu não posso lhe convidar. Veja se você libera seu Instagram aí para a gente poder lhe convidar. Boa tarde, Daniel. Oi, Duda aí, boa tarde, Duda. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver, bota um joinha aí, Daniel. Já vi que você está me ouvindo. Agora. Aí. Olá, Mônica, Danilo. boa tarde. E aí, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você Tudo tá? tranquilo, meu querido. Tudo certo. Ô, Marcelo, tudo tá falando aí direto de Curitiba? Como é que está o movimento aí em Curitiba? Calma que tá cortando aqui. Você podia repetir, Danilo? Só um minutinho que eu corto. Calma aí que caiu meu celular. Deixa eu arrumar aqui ele. Beleza. Você falando aí direto de Curitiba, como é que está o movimento, a pandemia aí em Curitiba? Já reabriu? As equipes já voltaram a treinar ou ainda está em isolamento? Então, primeiro, boa tarde, Danilo. Obrigado pela oportunidade da CBVD, de você estar podendo ouvir um pouco da minha história, né? Muito obrigado mesmo. Então, ainda não reabriu, né? A gente vai, acho que a partir de amanhã, entrar em bandeira amarela, que estava em laranja. A bandeira amarela significa que a gente já pode começar a retomar, né? O clube já deu uma previsão para o começo do mês que vem, só para a gente retornar, né? Até organizar os protocolos de volta, toda essa questão. E então, até a coisa andar, ainda demora um pouquinho, entendeu? Mas tá no caminho mesmo. Graças a Deus, a pandemia já está perdendo força, se Deus quiser, e daqui a pouco a gente já vai estar podendo ir na quadra. Coisa Ô, esse mundo esportivo que está aí tão paralisado, né? Está voltando a calma que retomar tá travando. devagarzinho. Então a gente tá trabalhando para voltar logo. Os atletas já estão ansiosos, né? Coisa boa. Marcelo, Fala, meu querido.
Você já tem uma longa trajetória aí no vôlei sentado e a gente. Então, a minha história, Danilo, começa lá em 2000, final de 2003 para 2004, né? Quando eu comecei a buscar algo diferente, né? Começou na faculdade, né? Eu trabalhava com vôlei convencional, né? Uma oportunidade numa outra modalidade. Então, o que aconteceu? Um amigo meu, de colega de faculdade, o Michel, que é um cara muito bacana, que trabalha, que é filho do técnico Benê, do para-tênis de mesa, ele falou, tem um vôlei sentado. E eu me interessei na hora, né? Falei, opa, legal, né? Vou buscar. Na época, existia o voleibol sentado e o voleibol em pé para deficientes, né? Eram duas modalidades, né? Era o protetizado, né? No caso, o com prótese ali, o pessoal jogava em pé mesmo, e o sentado, né? Que foi até acho que 2004, depois acabou, acho que está travando, o pessoal está conseguindo ver, gente? Então, como que tá? Tô vendo normal, Então, Marcelo. beleza. Então, quando eu comecei, ainda existia o Imper Paralímpico, que era o Studying Volleyball. E foi bem interessante, porque eu comecei a equipe paralímpica aqui em Curitiba, em pé, inclusive a gente conseguiu, a gente jogou, fez um joguinho contra o convencional, foi bem legal, né? A gente participou. Só que logo em seguida, acho que menos de um ano depois, acho que 6 meses depois, passou a Paralimpíada de 2004. Quando passou, eles cortaram o em pé, ficando somente o sentado. Daí eu falei para os meus atletas na época, eu falei, galera, agora é hora de tirar a perna, desmontar e ir para o chão. Né? Daí muitos não quiseram, né? Muitos até abandonaram o vôlei, e outros não, outros ficaram. E aí começou a história do vôlei sentado aqui no Paraná, na verdade, né? Que daí eu fui um dos precursores aí, né, junto com a Sama de Maringá, né, que participou do primeiro Campeonato Brasileiro, acho que foi em 2003, lá na Andef, e foi bem legal também. Eu não pude participar porque, assim, eles fizeram naquele esquema de... fizeram um esquema de... Era futebol de amputado, né, era um campeonato de futebol de amputado, e eles levaram o pessoal para jogar o voleibol sentado. E o pessoal, alguns gostaram e começaram a praticar o vôlei sentado. E aí começou a modalidade. Né? Eu, infelizmente, não pude, nessa época, estar participando dessa competição. Né? E acabei comecei a participar só em 2006. Mas eu já treinava o pessoal em 2004. Né? Por falta de apoio, de patrocínio, de falta de conhecimento das pessoas ainda, né? A gente não tinha tanto acesso. Né? Então, foi lá atrás, né? Bem lá atrás, a primeira pessoa que eu falei no vôlei sentado foi o Ronaldo, né? Ele estava na Tradef ainda, e ele que me indicou, olha, faz isso, faz aquilo, e eu comecei a trilhar. Né? E agora estou até hoje aí, na luta, graças a Deus. Marcelo, nessa sua trajetória, você sempre esteve na mesma equipe ou você já mesclou aí? Então, a minha história começou no SED da PUC, SED PUC. Daí, logo em seguida, ali não durou muito tempo, até porque existiam outras modalidades e o recurso era muito pequeno. Então, não tinha como manter mais aquela modalidade. Assim, a gente migrou para um município aqui onde eu moro, em Pinhais, para uma associação chamada Pinguins do Sul, que foi aonde a gente deu o pontapé inicial mesmo, né, que a gente começou. Né? Então, e daí eu fiquei nos Pinguins do Sul até 2006, e só que a equipe era basicamente sempre só foi trocando a associação, né? Os atletas eram bem dizer os mesmos. E daí, claro, foi entrando atletas. E daí, em 2006, a gente participou do primeiro brasileiro, e depois eu mudei para a ADFP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Paraná. Né? Fiquei lá até 2008, onde entrei na Unileu.
que foi onde eu tive os melhores resultados, né? Daí da Unileuto foi de 2008 a 2016, e de 2016 eu passei para o Círculo Militar do Paraná, junto com a parceria com o Instituto Reagir. E estamos até agora no projeto. Assim, voltando um pouquinho só a questão lá atrás, na verdade, aqui no Paraná, a gente começou, era só, na época era Pinguins do Sul e a Sama somente que existia. E a gente fez um campeonato regional em 2005, 2006 a gente foi para o Brasileiro, tanto a minha equipe quanto a equipe da Sama, Maringá, e a gente foi subindo meio que junto, né? Então, assim, graças a Deus, né? Daí tudo, eu falo assim que foi uma batalha atrás de batalha, né? Para conseguir patrocínio, enfim, conseguir várias coisas. Mas foi bem legal. Eu falo que foi um aprendizado para minha vida toda. Já chegou uma pergunta aqui, Marcelo, que você vai falar melhor do que eu. Pietro, ele está perguntando do Campeonato Paranaense, se vai acontecer, se vai ter. Então, eu falei até essa semana com o pessoal da federação, a gente está tentando organizar ao menos uma etapa do regional. Né? A gente ainda não sabe porque as cidades não estão liberadas para a competição. Né? Inclusive, semana passada foi cancelado os Jogos Paradesportivos do Estado do Paraná, né? Foi cancelado por esse motivo da pandemia. E a gente ainda está meio instável essa questão. O treinamento é capaz vai voltar mais cedo, mas as competições a gente realmente ainda não tem ideia. A gente está esperando uma confirmação oficial de alguma cidade que vai liberar para o esporte, para ter campeonatos. Né? Nós estamos aguardando. Marcelo, sim. Quanto aí no Paraná existem quantas equipes? Atualmente são 4 equipes. Né? A Sama Maringá, a VPL Paranaguá, IPP Brasil, né, que é a antiga Unileu, né, que virou Instituto de Promoção do Paradesporto, e Círculo Militar do Paraná, Instituto Reagir, que é a minha equipe. São 4 equipes. Atualmente, claro, tem mais 2 equipes mais uma equipe que a gente sabe que está sendo formada, que é em Cascavel, que até inclusive participou de uma competição já, e ia participar esse ano, mas infelizmente por causa da pandemia acabou não entrando, né? Então, assim, mas oficialmente são 4. A gente esperava fechar esse ano no mínimo com 5, mas a gente não sabe como vai ser ainda, né? Tem esse porém. E quanto à garimpagem de atletas, como é que vocês fazem para estar buscando? Então, é bem interessante, assim, porque eu, graças a Deus, tive fui um cara, eu falo que fui um cara abençoado por Deus por estar sempre conseguindo formar atletas. Né? Desde o começo do meu projeto, aqui com o masculino, eu sempre tive essa questão de renovação. Né? Então, no entanto que no começo eu consegui colocar entre atletas que estão na seleção e atletas que passaram pela seleção em fase de treinamento, eu consegui colocar acho que 10 ou 12 atletas, né, que rodaram isso aí. Então foi legal, né? Eu comecei com um atleta que foi para a seleção Caio, que foi a seleção sub-23 em 2005, que foi o segundo mundial da categoria, que foi aqui, inclusive foi no Rio de Janeiro, na Andef. E depois eu fui conseguindo colocar outros atletas. Então foi bem legal. Então, assim eu sempre tive a sorte de aparecer muita gente aqui. Eu sempre fui um cara que falou assim, eu prefiro formar, né, trabalhar a formação do que ou tentar garimpar em outros lugares. Então, aqui o Estado, graças a Deus, sempre apareceu muito atleta, né, ou atletas de outras modalidades, ou atletas que a gente buscou do que eu falo até que me forneceu muitos atletas, foi a Ortopédica Catarinense, que é aqui do Paraná. Eles me forneceram atletas, eu ia direto nas reuniões deles, onde tinha muito amputado. E ali eu começava a falar com outro e conseguia trazer. Então foi bem legal, foi muito legal mesmo. Então a gente começou
a garimpar muito atleta, passou muito atleta bom, que hoje está jogando em outra equipe, mas muitos atletas bons, graças a Deus, passaram pela minha mão. Isso é muito, eu tenho muito orgulho disso. De ser um formador de Sim, atleta, né? graças a Deus. Eu formei bastante gente, né? Às vezes, eu sempre falo que às vezes na final, às vezes a gente, atualmente, a gente sempre faz a final com uma equipe que fui eu que formei, né? Que é a equipe do IPP, que é a antiga Unileu. Foi bem dizer, a maioria dos atletas lá, eu tive a sorte de poder formá-los. E às vezes eu olho na quadra quando eu estou jogando com eles e falo, nossa, graças a Deus são duas equipes jogando, duas equipes que eu formei, né? Graças a Deus o IPP também está bem encaminhado, tá na mão de uma boa técnica lá, de uma técnica que também está trabalhando muito bem e estão mantendo a qualidade. Então isso é legal, né? Esse desenvolvimento da modalidade é muito legal mesmo. As perguntas não param de chegar aqui, Marcelo. Vamos lá. O Pietro também perguntou se o Brasil no voleibol sentado só tem o adulto ou tem o sub-20 sub-23? Então, essa foi uma questão que a gente tem tentado ao longo dos anos melhorar. Antigamente existia um campeonato sub-23 mundial, onde eram os atletas justamente para renovação, né? Eu participei a primeira competição, se eu não me engano, quem foi o Ronaldo e o Alexandre, que foram para a Europa e participaram do primeiro campeonato sub-23. O segundo também foram eles, que foi no Rio de Janeiro. E no terceiro foi a comissão técnica era formada pelo Guedes, eu, o Paulo e o Ulisses, né, de Brasília. Então, a gente foi para a seleção sub-23 no Mundial em 2009 no Irã. Né? Foi o último campeonato sub-23 que teve. Né? Depois a gente tentou retomar a seleção sub-23, mas infelizmente não teve não tinham muitas equipes interessadas, até pelo perfil, né? Às vezes a pessoa sofre uma amputação com 25, 26 anos e acabava não tendo essa renovação para a sub-23. Então, por isso, até em 2010, a gente tentou retomar a seleção, né? Eu fui o técnico dessa seleção sub-23, tentamos retomar, mas infelizmente a gente não tinha competição, né? E a gente espera que mais para frente exista. Agora, quer dizer, retomando até, tem o Mundial Escolar, teve até o Tony da Sama, foi um dos técnicos do vôlei, que deu início, que voltou a ter essa questão do escolar, né? Então tudo isso está começando a voltar, né? Só que se eu não me engano é em trio ou quarteto que estavam jogando, não em seis, né? Mas enfim, a gente está lutando para que volte, né? Para que a gente retome essa renovação. Uma das metas da CBVD, né, o próprio presidente incentiva que as equipes tenham atletas nessa faixa etária, sim, né, sim. de sub-23, ter a renovação do próximo ciclo olímpico, né? Sim, eu, graças a Deus, eu coloquei, até deve estar na live aí, o Alex, que é um dos atletas que é da renovação, e ele está aí, né, na seleção brasileira, né? Então, ele, com 2 anos de voleibol, ele conseguiu chegar à seleção, né? Eu fiquei muito feliz e eu sei que ele, com certeza, vai muito mais longe, né? Vai muito mais longe, né? Então, assim, a gente sabe que essa renovação é precisa, né? Essa renovação é realmente necessária para o vôlei sentado, né? Isso aí a gente sabe. Eu sei que o Ângelo e a confederação estão empenhados para essa formação, até exigem que a gente coloque atletas abaixo de 20 anos, né? De 23 anos, para que incentive, né? E eu acho que é esse o caminho. Essa ideia, a gente começar mais cedo para a gente colher frutos, né, para o futuro aí. Acho que isso aí é bem interessante. E eu, como formador, né, graças a Deus, assim, eu falo que na minha história, eu fui campeão brasileiro, fui campeão de várias competições, né, sempre com um time 100% formado por mim. Então, isso para mim é muito gratificante. Claro, eu tive a ajuda de várias pessoas, mas isso é importantíssimo, essa formação, né? E eu tenho muito isso na veia, de formar atletas, enfim, conseguir ter essa formação. E isso é bem legal.
Marcelo, e quanto ao o fomento do vôlei feminino aí no seu estado? Uhum. Então, essa é uma questão que a gente vem trabalhando aqui ainda de uma forma, digamos assim, ainda menor, porque a gente tá, eu tenho, na verdade, assim, 4 meninas que eu tenho aqui que estão interessadas, mas o feminino já é um outro jogo de cintura, é uma outra vivência, né? Eu estou tendo isso na seleção feminina, né? Justamente porque as meninas, elas têm me dado, assim, o que eu tenho aprendido com elas e com o Guedes, com o Bira, né, que já estão há mais tempo na seleção feminina, tem sido maravilhoso, até para que eu monte na minha cabeça uma forma de trazer essas meninas para de fomentar aqui no meu estado. E isso tem sido legal. Então, agora eu tenho 4 meninas, iria começar a treinar elas agora, junto com o masculino, mas, enfim, a pandemia acabou me travando e eu espero logo após essa pandemia passar eu poder retomar, que é um dos objetivos tanto do Círculo Militar quanto do Instituto Reagir, ter essa equipe feminina. Eu sei que está sendo formada uma em Santa Catarina, e isso é muito legal. Né? Eu acho que é bem essa a ideia. E se Deus quiser, eu também vou fomentar um feminino aqui, se Deus quiser. Coisa boa, Sim, sim. a gente vendo a modalidade crescendo. Sim. A Cacau Belém perguntou aqui como foi sua experiência com o Guedes, né, com as meninas, e qual a diferença do treino dos meninos e das meninas? Então, olha, eu vou ser bem sincero que foi um desafio, está sendo ainda um desafio para mim. É diferente, né? O treino masculino a gente pega um pouco mais pesado, a gente não tem tanto intervalo igual no feminino que precisa de um tempinho, e isso foi difícil para eu me acostumar, né? Mas o Guedes, o Bira, eles me orientam muito bem disso, até para que eu não exagere, porque às vezes quando eu tento fazer alguma coisa eu quero acelerar mais o treino como no masculino e acabo exagerando, às vezes quero, né? Então assim, eu prefiro dar uma segurada. Né? Então, essa é uma questão que eu tenho segurado, assim, mas tem sido muito diferente o treino, assim, diferente que eu falo em nível de intensidade. Eu acho que as meninas, elas treinam muito bem, elas são muito inteligentes, elas treinam muito bem, né? Só que o masculino tem essa questão mais de força, mais de potência, de mais aquela questão de visceral mesmo, né? E a menina já é mais tranquila, mas não que não tenha porrada, porque tem algumas meninas da seleção feminina lá que elas dão muito forte na bola, e eu já senti algumas cortadas ali que foram doídas. Principalmente a Pamela tem um braço pesado. Marcelo, você que já tem uma larga experiência aí dentro do vôlei, você poderia contar um pouco dessa sua trajetória na seleção? Então, Nas seleções, né, que você citou? então eu vou contar um pouquinho também da minha história. Eu contei um pouco da história da questão de clubes, né? Da formação. E eu, assim, assim, algumas coisas que eu gosto de falar, que para mim é uma forma também de enaltecer o trabalho que é feito aqui no Paraná. Eu fui o primeiro campeão brasileiro Série Prata, né, Série B, com a Unileu, né, em 2008, né, subi para a Série Ouro, né, que antigamente era Série A, né, fiquei ali entre os quatro de 2009 a 2012, em 2012 eu subi no pódio, que fui para terceiro colocado, né, eu fiquei muito orgulhoso porque era a primeira equipe fora do eixo Rio-São Paulo a conseguir esse feito, de ficar ali entre ser a primeira campeã brasileira série B, né, e ali chegar no topo ali. E depois em 2013 eu fui terceiro colocado e em 2014 eu fui campeão brasileiro. Né, eu fui a primeira equipe campeã brasileira masculina fora do eixo do São Paulo. Né, então isso foi bem legal, porque valorizou o esporte daqui. Foi um campeonato que foi realizado inclusive aqui em Curitiba, foi bem legal e foi uma experiência ótima. Né? A gente conseguiu esse título e daí em 2015 2015 eu fui vice-campeão, 2016 terceiro, né? E fiquei sempre no topo, graças a Deus. E isso valorizou muito, né? E graças a Deus o trabalho do IPP ainda vem continuando
permanecendo lá em cima, né? E eu comecei, daí, quando eu passei para o círculo militar, que eu pensei que seria um trabalho que ia demorar mais, por estar começando o trabalho, falei assim, putz, eu vou demorar para subir de volta agora, né? Para chegar, mas eu, graças a Deus, menos, tipo, um ano depois eu já estava na época tinham 4 equipes aqui no estado, mais a minha, que eu tinha acabado de entrar. E eu fui subindo, ganhando o primeiro ano de uma, ganhando o segundo ano da outra, e consegui chegar já como vice-campeão. E isso foi super valorizou muito, né? Porque daí eu acabei chegando na final da Série Prata, da primeira Série Prata aí, que teve acho que a primeira não, a Série Prata de 2017. 17 ou 18, eu consegui chegar ali na final, só que era um time que tinha acabado de descer, que acabou perdendo a vaga na Série A, que é o Corinthians. Acabei fazendo a final com eles, um time muito mais forte, mas fiquei muito orgulhoso de fazer a final com eles, porque foi né, tipo, conseguiu coroar um trabalho e chegar até a final. E em 2019 a gente conseguiu ser o campeão brasileiro. Né? 2018, o Alex está me alertando aqui, que em 2018 a gente foi campeão, vice-campeão, né, vice-campeão, e 2019 a gente foi campeão, né, e subindo para a Série A, então pouco tempo, né, a gente está fazendo, esse ano está fazendo 4 anos de trabalho dentro do Círculo Militar do Paraná. Conseguimos colocar um atleta na seleção brasileira, que é o Alex, e Deus quiser colocar mais atletas, né, então é muito gratificante isso, foi muito gratificante mesmo. Com relação à seleção, eu comecei já com o Guedes em 2009, na seleção sub-23, né? A gente começou com a nova geração ali, começou a trabalhar, tava o Danielzinho, tava o Wellington, tava um monte de gente ali, legal, e a gente conseguiu aí transformar esses caras em agora são atletas tops do Brasil, estão na seleção principal com muito merecimento, né? E então a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, né? Conseguiu, digamos assim, plantar aquela sementinha nos caras na importância de treinar, na importância de jogar, de estar representando, de ouvir o hino nacional fora do Brasil. E isso é muito gratificante, não tem preço que pague isso. E eles conseguiram chegar na seleção. Depois eu fui para a seleção adulta, masculina, né? Daí já trabalhando com o Fernando, né? Trabalhei um tempo com o Fernando, fui para o Sarajevo Open, participei de algumas competições com a seleção e, né, participei com todos eles ali. E daí em 2013 eu resolvi dar uma parada com a seleção, justamente porque eu precisava dar atenção para a equipe, para o clube, porque eu era o único técnico, então na época não tinha auxiliar, meu auxiliar tinha saído, então não tinha quem desse treino. Então eu resolvi dar um tempo e conseguir ali trabalhar a minha equipe e ser campeão brasileiro, né? Daí depois eu não voltei mais para a seleção, né? Fiquei um tempo off e agora estou retornando, né, para a seleção feminina. Então, mas para mim foi ótimo porque assim eu tive a experiência da seleção sub-23 como técnico, como assistente, tive a experiência como assistente da seleção masculina principal e agora estou na feminina. Então participei de bem dizer de todas as etapas de seleção brasileira. Então isso de todas as seleções. Então isso para mim é um ganho enorme para o meu conhecimento, que eu pude ver as melhores equipes do mundo jogando e trazer esse conhecimento para os meus atletas. Então foi muito legal mesmo isso. Então para mim é gratificante demais. É muito legal. Esse treino que você está participando, você chegou, eu acho que a 2 semanas de treinamento, foi 3 semanas de treinamento para a seleção feminina? Na verdade, eu participei de 3 etapas de treinamento e mais a viagem para Denver. E a viagem? Isso, exatamente. Isso. Então, assim, ainda... E como foi essa experiência toda com as meninas? Olha, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo dentro do vôlei sentado, graças a Deus. E as meninas me receberam muito bem,
são meninas extremamente profissionais, são meninas que se dedicam ao treino, são né, muito bem treinadas pelo Guedes e pelo Bira quando eu cheguei lá. E eu cheguei assim, claro, fiquei um pouco ainda receoso nesse começo, porque é difícil, né? Você iniciar um novo, para mim era um desafio, né? E eu cheguei muito com essa cabeça do masculino para ver o que eu poderia agregar. E isso foi fundamental porque as meninas me deram liberdade para trabalhar. O Guedes também me deu liberdade, me deu total liberdade para eu poder fazer todo o meu trabalho, para poder conversar. E isso foi magnífico, né? Então, eu tenho muito a agradecer a esse trabalho, enfim, ao Ângelo ter me colocado na seleção, ao Guedes, né? Todos terem me recebido, as meninas por terem me recebido muito bem, né? E claro que eu só quero somar, aprender mais com elas. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda, e isso é fundamental para qualquer profissional. E está sendo muito bom. Eu estou ficando muito feliz, estou muito feliz com essa aprendizagem aí nova, né? Então está sendo muito legal mesmo. Aí, a Mauri Pulciano, né? Ela tá aqui fazendo uma cobrança, perguntando, tá esperando as meninas em Maringá e diz que só tem ela lá em Maringá jogando, Então, né? temos que falar com o Tony aí de Maringá, que é um excelente profissional que tem aí. E para ele montar qualquer coisa, a gente junta. A gente junta com as meninas aqui de Curitiba, a gente monta uma equipe e vai jogar. Vamos jogar e pronto. Participar, né? O importante é essa discussão. Para ficar, o importante é participar nesse primeiro momento, né? E depois a gente vai melhorando cada vez mais, Deus quiser. Assim, pode Marcelo, falar. e não, pode falar. Não, assim, o que eu falo assim que esse esporte é maravilhoso. Eu falo assim que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo muito o vôlei sentado, né? Eu sou um cara que batalho muito pela modalidade, pela formação principalmente, né? E graças a Deus, aqui dentro do meu estado, a gente está colhendo bons frutos, né? A gente está conseguindo montar. Eu nunca imaginei que eu conseguiria, né? Saindo da Unileu, que agora é o IPP, eu nunca imaginei que eu conseguiria montar uma outra equipe, né? Eu não tinha tanto essa. Será que eu vou conseguir montar outra equipe? E no final das contas eu consegui montar. Então isso foi maravilhoso, né? Não tem preço isso. Consegui montar uma outra equipe e com a qualidade que está sendo montada aqui, né? Eu sei que eu falo sempre que eu aprendi, ninguém me ensinou a ser técnico de vôlei sentado. Eu aprendi meio que dando cabeçada, perguntando para os outros, fazendo perguntas, tentando aprender com os outros e conseguir montar o meu conhecimento. Então é difícil uma modalidade que você tem às vezes esse início, mas é muito gratificante. É realmente muito gratificante essa busca, né? Então eu falo para você que tem sido maravilhoso toda essa minha trajetória dentro do vôlei sentado. Eu tenho muito orgulho. Deixa eu só fechar uma aba aqui. Tenho muito orgulho do que está acontecendo, né? Muito orgulho mesmo. E isso é bem legal. Você já tinha participado das seleções anteriormente e regressou agora, Sim, né? Em sim. 2000 regressou. Como é que você viu essa diferença de estrutura das seleções para o treinamento, esse suporte todo que a CBVD vem dando por trás, além do que vai muito além do treino, né? Sim, olha, tem sido bem. Só deixa eu arrumar a câmera aqui que ela deslizou, para variar. Assim, tem sido muito importante, porque mudou muito, né? A gente antigamente ficava embaixo da arquibancada, a gente tinha aquela coisa de dificuldade, até muitas vezes até de você fazer a alimentação dos atletas e tudo mais, né? Então era bem difícil, deixa eu só tirar era bem difícil a questão de você estar trabalhando. Tinha toda uma dificuldade de logística, a gente muitas vezes era atleta dando carona para atleta, era tudo meio assim, né? E hoje em dia a gente tem um CT, né, que dá muita estrutura para a gente tem uma outra estrutura,
que é até a estrutura de viagem, a estrutura de todo o material e tudo é muito melhor. Né? A gente nem se fala que a gente está chegando no nível de excelência que vai ser o ideal para a gente almejar o pódio, para que a gente chegue. Né? Graças a Deus a feminina já chegou, né? Já chegou no terceiro, se Deus quiser vai chegar no ouro, e o masculino também está no mesmo caminho, que eu acho que é esse o caminho do ouro. Né? A gente está muito bem representado com o Célio como técnico, então está uma comissão técnica muito boa também. Então está sendo bem legal. Só que a estrutura realmente mudou muito, e mudou, graças a Deus, para melhor, né? Muito melhor, graças a Deus. Coisa boa. São pessoas assim com você que está nessa trajetória de muito tempo que a gente vê a evolução Sim. do vôlei nessa nova aí, Sim, nessa sim. nova gestão que a gente está. A gente tinha, para você ter uma ideia, a gente jogava, às vezes a gente jogava campeonato que a gente passava, às vezes não tinha água no alojamento, não podia tomar banho. Então os caras tinham que dormir sujo para jogar no outro dia. Às vezes não tinha comida, chegava a comida, não tinha comida. Né? Era complicado. A gente passou por um tempo. Claro que teve anos muito bons, teve anos na Andef que foram muito bons, né? Que foram os anos que deram essa. Até inclusive, eu fui um dos primeiros técnicos, acho que eu não sei quem, além de mim e do Guedes, que fizemos, acho que o Paulo também fez, o primeiro curso técnico de treinadores de voleibol sentado do Brasil, onde veio o pessoal da WAVD para fazer esse curso, né, ministrar esse curso. Né, então, foi muito bom. Né, só que, claro, teve os momentos que daí é aquela questão, falta dinheiro, falta isso, falta visibilidade, e tudo isso acaba impactando nas competições. E às vezes a gente acaba ficando sem estrutura, né? E claro, graças a Deus a gente sempre teve muita garra e os atletas sempre quiseram competir. Então a gente ia, imagina, eu ia de Curitiba para o Rio de ônibus para competir. Cada atleta pagando sua passagem, na raça e na coragem, e a gente ia para lá competir. Né? Então isso acontecia. Hoje já tem, claro, ainda acontece, vai acontecer, mas a questão de estrutura de competição hoje em dia é muito melhor. Né? A gente encontra o quê? Uma estrutura que dá mais condição para o deficiente físico treinar, jogar, descansar e voltar a jogar. Então isso é muito importante. Hoje isso é muito importante mesmo. Os atletas hoje em dia, em campeonatos, ficam em Sim, hotéis, né? sim, muito Hotéis melhor. A coisa mudou muito. com alimentação, refeições Sim, garantidas, sim, sim, sim. lanches, Isso não tem. estrutura de Sim, com água, certeza. translado, Sim, sim, hotel, sim. Até as questões das passagens. tudo isso. Sim, a questão das passagens aéreas, tudo isso deu um profissionalismo enorme, porque fez com que as equipes pudessem ir para as competições, porque o que acontecia? Tinha competição que tinha equipe que chegava faltando um dia para a competição, ligava, olha, não posso ir porque não tenho dinheiro. Para você ter uma ideia, eu em 2004, 2005, eu não pude participar do brasileiro faltando uma semana para viajar, porque não tinha dinheiro. Simplesmente a associação falou assim, não tenho dinheiro, não tenho como bancar, e pronto. E daí tinham outras modalidades, tinha que aceitar e pronto. Então tudo isso, queira ou não queira, impacta, é um impacto negativo, né? Porque daí o atleta quer o quê? Treinar e competir, né? Para mostrar o trabalho, para poder chegar numa seleção, né? Até mesmo para a autoestima dele. Né? Às vezes o cara está em reabilitação. Eu sempre peguei atletas que estavam em processo de reabilitação ou atletas que processo de reabilitação ou aqueles que estavam ali em processo de depressão, essas coisas assim. Então a competição resgatou esses caras, resgatou esses atletas. E é isso que é importante. Hoje eu sempre falo que às vezes para mim é gratificante. Eu sempre falo para eles assim, ó, gente, título, competição, ser campeão é consequência. Mas o importante é a gente sair daqui, a gente ir unido e voltar unido, voltar mais unido ainda. E é essa filosofia que eu tenho hoje, né? E graças a Deus tem acontecido. Você reabilitar, pegar a mãe de um atleta chegar para você e falar assim, obrigado pelo que você fez para o meu filho. Não tem preço você ouvir isso.
a mulher de alguns atletas chegarem para mim, poxa, você salvou a vida do meu marido. Quer dizer, isso não tem preço, sabe? Isso é salvar vidas, é resgatar essas pessoas e dar uma outra oportunidade. Hoje eu vejo eles conversando, eu vejo eles tendo condições melhorando as condições de vida deles, sendo reconhecido, né, como atletas, como pessoas. Aquele cara que ficava só dentro do quarto, de repente agora ele anda, ele tem orgulho, ele não tem medo de mostrar a prótese, ele não tem medo de andar sem a prótese, de muleta, ele resgata a autoestima. Isso para mim não tem preço, cara. Eu falo que eu amo ver isso acontecendo, ver as pessoas transformar a vida deles. Não é só uma medalha. Então isso é muito legal. É o lado positivo desculpa, do eu falo esporte. muito, tá? Não, aqui a gente tá para isso aí, né? A gente tem quase 20 minutos Opa, aí para legal, você legal. falar. Vamos falar. Esse é o lado positivo do esporte, né? Além da competição em si, do estímulo, ainda tem Sim, esse lado do resgate sim, do nossa, esporte isso faz. paralímpico, né? Tá falando do esporte Sim, sim, paralímpico. sim. Esse lado de resgate de autoestima. Sim, Você acredita que todo esse profissionalismo que a CBVD vem dando à modalidade, você acredita que esses novos clubes que vão surgindo é devido a isso, desse profissionalismo? sim, sim, com certeza, porque quando você vê que você vê que está estruturado, você vê uma boa estrutura, você se interessa, né? Eu sei que antigamente eu peguei eu peguei no tempo era a BVP ainda, né? Eu peguei lá do começo até agora. E a gente vê assim que cada gestão vai melhorando, vai isso, mas assim, antigamente a gente via assim, muitas não participavam porque falavam assim, poxa, não me dá estrutura, eu não tenho como participar, né? E não passava tanta credibilidade, né? E claro, teve gestões que em momentos foram boas, foram um pouco assim, foram entender, mas foi. Mas isso eu acho que é um processo natural, porque a gente como eu falo, quando eu comecei como técnico de vôlei sentado, eu não tive na minha faculdade uma matéria, ó, técnico de vôlei sentado. Eu aprendi muito o quê? Na raça, dando cabeçada, vendo os outros fazerem, assim, fazendo a coisa no dia a dia, né? E isso fez com que eu me tornasse o profissional que sou hoje. E na gestão é a mesma coisa, a gente vai profissionalizando, né? O Ângelo pegou, ele viu como foram as outras administrações e conseguiu melhorar o que a gente vem fazendo. E isso é importante, porque traz credibilidade e faz com que as outras equipes, as instituições que não têm vôlei sentado, falem, opa, o vôlei sentado está bem organizado. Eu acho que vamos montar uma equipe e vamos começar a competir, que está legal competir lá. E isso chama, né? Então, e isso é importante, né? Isso é muito importante que aconteça. E graças a Deus tem acontecido, né? Tem acontecido mesmo. E isso tem sido legal. Um dos trabalhos, uma das coisas que a gente vê que está no caminho certo é esse aqui, um depoimento de um atleta, Diogo Di Marco, ele Aldemar. botou que a CBVD está de parabéns. Está de parabéns. Como atleta, ele falando, né, me sinto valorizado nas Sim. competições. Coisa boa, esse feedback aí que os atletas vêm O Diogo, para passando. você ter uma ideia, o Diogo foi um dos meus primeiros atletas nessa nova etapa do Círculo Militar Reagir. E foi assim, ele foi um cara que ele sofreu um acidente com um tanque, né? Ele era um militar, né? Teve um tombamento de tanque, acabou amputando a perna. E é um cara que é muito dedicado. Eu tenho uma sorte do grupo todo ser dedicado. Graças eu sou abençoado por Deus por isso. E assim, o Diogo, para você ter uma ideia, ele conseguiu até ser agora. Ele é um bolsista aqui do estado, que tem um programa aqui no estado chamado Geração Olímpica, que distribui bolsa é o maior programa de programa esportivo de bolsas esportivas para atletas olímpicos e paralímpicos do Brasil. E esse programa beneficiou o Diogo. Então, quer dizer, todo o trabalho que ele teve, né, todos os títulos que ele ganhou, toda a dedicação dele, hoje ele recebe uma bolsa pelo Estado. E isso é muito legal, que valoriza, né? Eu também agora sou bolsista, sou técnico bolsista top do Paraná, e eu tenho que agradecer ao governo do Paraná, a equipe da Geração Olímpica por ter aberto essa oportunidade. Né? Então, assim, eu tenho um atleta de 17 anos, 18 anos agora, que também ganhou essa bolsa como estadual, ou seja, é uma nova geração aí, é um atleta de nova geração,
né, o Joseph, que também está começando. Então, assim, essas coisas, aliados à estrutura da CBVD, das competições, fazem com que o atleta se forme e chegue numa seleção brasileira muito mais preparado. Né? O Célio é prova disso, eu sou prova disso, o Fernando é prova disso. E quando a gente trabalhava na seleção, a gente pegava, às vezes, o atleta que ele vem de uma estrutura muito, infelizmente, pobre, porque não tinha essas não tem muitas competições, né? E depois ele com essa estrutura, ele consegue o quê? Treinar, jogar, competir, ele consegue evoluir, né? E com toda essa estrutura, tanto aliada do Estado, quanto da Confederação, tudo, isso somando, a coisa vai, dos clubes, né? Acaba, é um resultado de sucesso, né? Aqui, a Cacau Belém perguntou aqui Cacau, gente. para você como vocês fazem para promover amistosos, né, entre times, para incentivar outros atletas. Então, aqui, graças a Deus, quando, digamos assim, o que acontecia? Até 2016, Curitiba só tinha uma equipe, né, que era a equipe da Unileu IPP, que agora é IPP, que era a equipe que eu estava, né, que eu formei lá em 2004. Então, foi indo, e agora, como tem a minha equipe agora, que é a equipe Círculo Militar Instituto Reagir, acabou dando certo porque a gente promove amistosos entre nós, entre a nossa equipe contra a equipe deles. E isso é legal por quê? Porque eles têm a oportunidade de colocar o pessoal novo deles contra o pessoal novo da minha equipe. E isso, agregado, acaba somando muito. Né? O ano passado, por exemplo, a gente ajudou eles na preparação do brasileiro, a gente fez 4 ou 5 amistosos seguidos com eles, e foi muito importante. Né? E eu acho que essa união é o que vai fazer a diferença. Claro, é difícil quando é a cidade muito longe. Infelizmente, isso é um complicador. Né? Eu falo assim, eu cansei de fazer, de correr atrás de vereador, eu sempre fui um cara muito, digamos, meio louco nessa parte, porque eu sempre fui atrás de vereador, sempre fui atrás de prefeitos, eu batia na porta do cara, ó, por favor, me arrume um ônibus, me arrume uma van. Pra você ter ideia, eu viajei para Maringá de Kombi uma vez, e até foi uma história muito engraçada, que a gente viajou em 2 Kombis para Maringá, e o motorista passou mal, eu tive que dirigir a Kombi. Foi assim uma viagem extremamente exaustiva. A gente teve que dormir num alojamento, a gente não tinha alimentação direito, não tinha nada, mas foi extremamente importante. Por quê? Porque assim o atleta aprende a valorizar. E isso foi muito importante, porque você valoriza quando você começa numa estrutura muito pequena, né, e de repente você vai para uma estrutura média, você fala, nossa, eu dormia num alojamento, agora estou dormindo num hotelzinho. De repente pega um hotel melhor, nossa, que maravilha. Eu ia viajar de Kombi, hoje eu estou viajando de micro-ônibus. Nossa, agora eu estou viajando de avião. Essa evolução é muito importante. Isso valoriza demais. Né? Então a gente tem. A Gisele até está falando do Pachequinho. Pachequinho, eu falo, o Pachequinho foi um dos meus primeiros atletas. É um senhor que ele é como se fosse um pai para mim. Ele a gente fala que é o nosso líbero, é um cara que está sempre com a gente, é um senhor abençoado por Deus que construiu a minha casa, devo muito a ele, é um cara muito gente boa, é um ótimo atleta. Então, assim, é importante isso. Então, assim, essa formação, infelizmente, no começo, você tem que bater na cabeça. É aquela coisa, vai no mercadinho do lado, olha, cara, me dá uma ajuda, me dá um fardinho de água para levar para viagem, vai no cara, ó, me dá, ó, vamos fazer uma rifa para fazer um dinheiro para poder viajar, para ter alimentação na viagem. Então, tudo isso é muito sofrido. Mas, assim, isso valoriza. E os atletas que passaram por isso, eles, com certeza, hoje têm uma noção diferente. Né? Tem uma noção diferente de jogo e evoluem não só como atletas, mas como pessoas. E isso é super importante. Ó, vai falando que vai me interrompendo, porque eu vou falando. Aqui, o Alex, né, que é o seu atleta, ele está perguntando aqui qual foi o seu título mais marcante na carreira. Aí perguntou aqui já, como interação, se foi o Brasileiro de 2019 com Olha, o CMP. Eu falo assim, ó, eu vou sendo extremamente sincero nessa parte.
eu acho que assim, claro, o primeiro título brasileiro masculino de uma série ouro, né, vindo que ninguém tinha, era sempre São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo ganhando, depois Rio, São Paulo, São Paulo, de repente uma equipe fora desse eixo ganhar, foi muito marcante para mim. Assim, em importância, assim, claro, o título brasileiro foi bem importante, mas em termos de, assim, de realização pessoal, o título da Série Prata de 2019 foi marcante, porque era um recomeço para mim. E formar uma equipe tão talentosa como eu tenho nas mãos agora, que está em formação ainda, a gente tem muita coisa para evoluir. Mas, sem brincadeira nenhuma, é um prazer treinar esses caras. Eu falo assim que, com certeza, pessoal, o TIS 2019 foi muito marcante, foi uma coisa muito especial. Foi, para mim, o mais especial. Né? Agora, claro, importância, uma série ouro, por ter quebrado esse jejum, né, de nunca nenhuma equipe fora do eixo do São Paulo ganhar, foi importante. Né? Então, é muito gratificante. Então, assim, até o Marcelinho, eu estou vendo que o Marcelinho também tá, que é um que está desenvolvendo, eu estou ajudando ele a desenvolver o vôlei de areia em pé, junto lá, né, a gente já montou até um trio, já foi até campeão paranaense, fizemos uma etapa junto com a federação aqui de vôlei paralímpico de areia em pé, então foi bem legal também, né, foi muito legal, e a gente está desenvolvendo outras modalidades aí, se Deus quiser, a gente vai engrenar o vôlei de areia e vai engrenar o vôlei feminino. Se Deus quiser, daqui a pouco eu vou estar em todas as vertentes do vôlei aqui, né? E vai ser bem legal mesmo. Eu só queria mandar um abraço também pro Arion, meu auxiliar técnico aí, que também é um cara que eu falo que ele me ajudou muito na minha organização, porque eu sempre fui meio desorganizado com as coisas. E ele foi um cara que organizou bem a parte de estruturas, né? De estatística, tudo. E ele foi um cara que me ajuda muito, né? Então eu agradeço muito a ele aí. Eu falo que 2014, que a gente foi campeão brasileiro, ele estava junto comigo, ele me ajudou muito e, se Deus quiser, ainda vai ajudar muito ainda. Né? Então, né, todas as pessoas aí. O Pietro está perguntando se você acha que o Brasil está no nível do Irã. Eu acho que ainda, no masculino. No masculino, ainda não. Eu acho que a gente não está longe. Não, a gente não está longe, porque hoje em dia a seleção masculina ela tem atletas de alto nível, né? Tem ali tem vários ali que são fenomenais, né? São fenomenais mesmo. Então, é uma seleção muito bem trabalhada, né? Eu acho que vem desde a gestão passada, dos técnicos passados, até chegar no Célio, todo mundo trabalhando, todo dar o seu melhor, né? E agora com o Célio também é um ótimo profissional, eu acredito que a gente chega para brigar com esses caras. Com certeza. A gente chega para brigar, né? O Jacó também está aí dando um abraço. O Jacó foi um dos atletas aí que também começou comigo lá atrás, né? Conhecemos no Mundial 2009. Obrigado, Jacó. Sucesso também para você aí. E assim, a gente tem, eu acho que assim, não estamos longe, não estamos longe, mas estamos chegando, né? Então, o Anderson também, Anderson que está na seleção aí, foi um dos atletas que eu formei também. Parabéns aí por isso aí, ele, Daniel, Alex, são pessoas que mandam muito bem e com certeza o Brasil está muito bem representado. Né? Provavelmente o Jacó também tem condições de voltar para a seleção, alguns atletas da minha equipe também têm muitas condições, têm condições também de chegar, então, graças a Deus, o trabalho está sendo bem feito. Mas só concluindo essa questão do Irã, o Irã realmente é uma equipe fora de série, né? É uma equipe fora de série, mas ainda acho que tem brecha no jogo deles. Então, eu acho que o Célio é um ótimo profissional e com certeza vai conseguir achar essas brechas. Tem Irã, Bósnia, Rússia, Egito, né, e Brasil que estão no mesmo bolo. E essas equipes essas equipes que eu falei são fora de série. Marcelo, já estamos encerrando, já estamos chegando no final. Vou deixar aí para você fazer os agradecimentos. E aqui eu também quero agradecer a participação dos alunos da Universidade do Paraná. Acho que da Tati, né? Da Tati. Parabéns pelo trabalho, Tati. Eles estão sempre marcando a gente aqui nos stories do CPVD, que, se eu não me engano, ela está ministrando aula sobre vôlei sentado lá na universidade. A Tati é uma excelente profissional, ela trabalha junto com a Alessandra na equipe do IPP, ela é auxiliar técnica lá.
e eles estão fazendo um ótimo trabalho lá. Assim, parabéns a todos os alunos aí, né, que estão aí dedicados. Isso é bom porque a gente precisa muito de pessoas interessadas no vôlei sentado, né? Eu achei muito legal a Alessandra e elas assumirem uma equipe de alto rendimento como é o IPP e assumiram com muita raça e muita garra. Parabéns ao trabalho delas. Parabéns também ao Tony, que faz um excelente trabalho lá em Maringá. A Shirley, que tá, tanto a Shirley quanto o Tony estão lá desde o começo, né? Já fazendo meus agradecimentos. A Shirley é uma batalhadora lá em Paranaguá, é um exemplo de técnica, né, de gestora, né? O Tony é a mesma coisa, Tony, Silvio, são pessoas que realmente são fora de série, né, que estão desenvolvendo o voleibol sentado aqui no estado, né? Então são pessoas que eu tenho como referências, né, para mim. Claro, agradecer também, vou agradecer né, lá atrás ao Michel, que me apresentou o vôlei sentado, ao Ronaldo, que me deu a oportunidade, né, a todo mundo que me deu apoio nessa trajetória, ao Nileu, a DFP, SED, todos eles que me ajudaram a formar o que eu sou hoje, né? Então, eu tenho só a agradecer. Agradecer atualmente aí ao Círculo Unitário do Paraná, né, que tem sido um clube maravilhoso para a gente, uma ótima casa, com o Ninon, que é meu mestre, é um cara que eu tenho, né, como um mentor para mim aí, tudo. Então, agradecer a todos que passaram como meus auxiliares técnicos aí, aos atletas, todos os atletas que lá desde 2004, né, se eu fosse falar, ia ficar umas 2 horas falando o nome de atletas, mas a todos eles, todos os atletas que me ajudaram a ser o que eu sou. Eu aprendi, eu errei, acertei, e agora estou tentando acertar mais do que errar, graças a Deus. E assim vai. Né? Agradecer a Neide do Instituto Reagir, que tem sido uma guerreira aqui do meu lado, me ajudado, a equipe, né? Assim, maravilhoso. Agradecer o Ângelo pela oportunidade, pela confiança, a Confederação de Voleibol Sentado, que tem sido maravilhosa. Agradecer a todas as meninas da seleção por me receberem tão bem. Vocês são de ouro. Eu tenho o maior orgulho de estar a Gisele, ao Zeca, que é um parceiraço, né? Graças a Deus, a todo mundo aí, ao Bidiel lá de Goiânia, ao Guedes, né? O Guedes que sempre me deu oportunidade. O Guedes foi um cara que sempre teve uma importância grande. Ao Bira. Nossa, se eu for ficar agradecendo, eu vou até amanhã. Então, assim, agradeço a todos. Se eu esqueci de alguém, desculpe. Mas, assim, assim, e só dizer uma coisa. Eu realmente amo o que eu faço. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço. Vôlei sentado é a minha vida, né? É a minha vida mesmo. Assim, eu tenho muito, muito, muito a agradecer ao vôlei sentado. Hoje eu conheço o mundo, eu consigo tirar as pessoas, aquele deficiente que estava lá no quarto, aquele cara que não queria fazer nada, consigo transformar ele num atleta. Isso não tem preço que pague. Resgatar a vida de uma pessoa através do esporte não tem preço que pague. Então eu sou muito orgulhoso disso, de poder resgatar, de poder olhar no olho do cara, ver a família do cara na arquibancada e o cara falando assim, pô, a minha família está aqui, professor, minha família está aqui. Chegar os parentes, ele, professor, obrigado por você ter resgatado. O meu filho, meu marido, o meu pai, quer dizer, isso não tem preço, né? Um abraço especial também à minha equipe de vôlei sentado masculina aí, a todo mundo. Não vai dar para falar todo mundo, eu vi que estava, o Nilson também estava, obrigado por todos, né? São atletas maravilhosos, Matheus, todos, muito obrigado, Alex, Diogo, Dedê, Arion, todo mundo aí, Luciano, todos são alemão, são caras maravilhosos que eu tenho no meu coração. Isso que dão muito orgulho ao Kaique, que começou agora, parabéns. E é isso. Se eu pudesse, eu falar, eu tenho história para mais umas 10 lives, se você quiser. Eu tenho história para caramba. Né? Agradecer um agradecimento especial para o pessoal. A gente só tem 30 segundos agora. Um agradecimento especial ao pessoal da arbitragem, ao Godoy, ao Calado, que são pessoas maravilhosas. A Marcelinha aí no vôlei de areia, tamo junto. Obrigado, Deus que abençoe pela oportunidade. E se quiser falar mais, eu tenho história para mais de